A paz do Senhor, povo santo de Deus. Este é o dia que fez o Senhor para nós, nos alegremos nele, porque se você está aí, se eu estou aqui, é porque Deus quis e nos permitiu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pega a tua Bíblia. Nós estamos estudando o livro de 2 Pedro, no capítulo 2, e paramos no versículo 8, lembra? Eu sei que você lembra. Agora, abre a tua Bíblia, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: você que não pegou o início, vai lá para outro vídeo interessante, tá? Para que você compreenda tudo. E você que não é inscrito no canal, se inscreve, gente, dá essa força. Convida as pessoas que você ama para se juntar conosco. Vamos estudar a palavra do Senhor. Compartilha, curte, comenta, tá? Vamos aí juntar a nossa força. Louvado seja Deus. E abre aí comigo no livro de 2 Pedro, no versículo 9, que diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia, desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Querido, nós sabemos que Pedro está falando a respeito dos falsos mestres e está alertando o povo, né? Já caminhando para o dia da sua morte, ele já havia sido comunicado pelo Senhor que estava chegando esse dia. E ele tem uma preocupação de vacinar o povo contra esses hereges, contra estes falsos doutores, falsos mestres. E ele vem dizer aqui que Deus, ele sabe livrar da provação, da tentação, os piedosos e reservar para os injustos o dia do juízo para serem castigados. Há pessoas que receberão o livramento de Deus e pessoas que receberão o castigo de Deus, pessoas que provarão da ira de Deus. Você lembra que Pedro fala para nós a respeito de Noé e de Ló, como Deus livrou o justo Ló e como ele condenou a fogo aquelas pessoas que viviam de maneira dissoluta, que viviam nas suas concupiscências, nas suas imundícias. Você lembra também que ele falou a respeito de Noé, que ele livrou Noé e que outras pessoas não tiveram o mesmo fim que Noé. Elas sofreram a condenação através do dilúvio. E ele diz assim: Deus sabe livrar os seus e sabe reservar para o dia do juízo essas pessoas que andam segundo as suas vontades, que andam na imundícia, na depravação. Ele sabe, ele sabe. Há pessoas, né, como nós vemos no outro vídeo, que pensam que Deus é só amor e que ele vai agir de maneira igual com todas as pessoas, mas não é isso que Pedro está dizendo aqui, sabe? Deus, ele é bom, mas ele é justo, e nós que vamos decidir de que maneira Deus vai agir conosco. Se eu ando na presença dele, se eu ando em santidade, se eu ando em obediência à palavra dele, se eu não ando segundo as minhas vontades, porque o evangelho é quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então essa pessoa Deus sabe livrar. Agora aquele que anda de maneira dissoluta, que anda segundo o seu pensamento, segundo os seus desejos, segundo a sua vontade, aquele que anda blasfemando, aquele que anda enganando os outros, falsificadores da palavra de Deus, serão reservados para o dia do juízo. É isso que Pedro está falando aqui. E ele diz mais sobre uma característica desses falsos mestres: desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Eles são insubmissos. O coração deles tem soberba demais para se submeter a uma autoridade. Eles se acham topo da pirâmide, sabe? O coração deles estão cheio da soberba. A Bíblia diz que eles são avarentos, amantes de si mesmo. Nos últimos dias haverão. E é deles que Pedro está falando aqui. E vamos mais. Enquanto os anjos, sendo maior em força e poder, não pronunciam contra eles juízo
blasfemos diante do Senhor. Esses falsificadores da palavra de Deus, eles não respeitam autoridades, nem na terra, nem autoridades espirituais. E ele vem nos falar a respeito dos anjos, que sendo grande em força e poder, eles não fazem isso. Eles não ficam blasfemando de autoridade. Nós podemos lembrar que quando Satanás disputava a respeito do corpo de Moisés, o anjo disse assim: o Senhor te repreenda. É sobre isso que a palavra de Deus está falando aqui. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Essas pessoas, elas brincam com coisas espirituais, não levando em conta as consequências que estão reservadas para ela. Essas pessoas, a Bíblia diz, são comparadas até a animais irracionais. E diz mais: recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens que têm prazer nos deleites cotidianos, se eles não têm prazer em pregar o evangelho na sua salvação e está pensando em rebanho. Lembra que Pedro diz que eles fazem de nós negócio? E ele diz assim: eles têm prazer em fazer a vontade dele, de andar nos prazeres dele, nos deleites dele. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se branqueteiam conosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, pessoas fingidas, pessoas que não vivem santidade, são esses falsos mestres, são pessoas que vivem para satisfazer as suas próprias vontades. E diz assim: engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, minha gente, filhos de maldição. E diz mais: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. O que Pedro está dizendo aqui? Há pessoas, queridos, desses falsos mestres que estavam até dentro da igreja como nós, pessoas que estavam no caminho do Senhor, mas que seguiram o seu próprio coração e se desviaram, traçando o seu próprio caminho. Pessoas que engodam o coração das outras pessoas com sua mentira, e ele compara a esses falsos mestres a Balaão. Vende o dom que Deus lhe deu. Ele está movido agora não pelo Espírito Santo, não pelo amor às almas, não. Nós vemos o tempo todo, ele está movido pela avareza, né? Nós estamos falando dos falsos mestres, lembra disso. E diz assim, estes, no verso 17, estes são fontes sem água. Para quê? Uma fonte sem água? Matar a sede de quem? Uma frustração. Quem encontra uma fonte dessa será frustrado. E diz assim: são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Meu Deus, tá vendo aqui? Que não vale a pena dar ouvido a hereges. Tá vendo aqui qual é o futuro deles? Tá vendo aqui que a condenação está reservada para eles? Tá vendo aqui que a escuridão, que a perdição, que a condenação, não tem nada de bom, está reservado para eles? Que nós não sigamos as suas pisadas, que nós possamos fechar os nossos ouvidos, que nós possamos ter discernimento. E diz assim, mas, por quê? Eu estou falando deles, falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em ele, prometendo liberdade, sendo ele mesmo servo da corrupção. Veja só, o herege, o falso profeta, o falso mestre, o falso tutor, como eu disse, ele não está preocupado com a sua salvação. Ele visa o bem-estar dele. Ele visa o negócio dele. Ele vê você como um número. Então ele começa a dizer para você que o importante é ser feliz, tá? Que não importa
o que você esteja fazendo, Deus lhe ama. Tá bom? Ele está preocupado. Ele está preocupado com a salvação dele, quanto mais com a tua. E ele começa a falar coisas que lhe agradem, mas que não condiz com a vontade de Deus para a sua vida, levando você ao erro. Louvado seja o nome do Senhor. E ele prega uma graça barata, sabe? Diz assim, não, nós somos livres, nós não estamos mais debaixo da lei. Não, é verdade, nós não estamos debaixo da lei, nós somos livres. E nós estamos agora debaixo da graça de Deus. A graça que nos libertou do pecado. E se morremos por pecado, por que viveremos nele? Não é assim? Então, esse é o verdadeiro evangelho. Mas o falso mestre, ele vem dizer, não dá libertinagem, dá liberdade, que você pode tudo. Que Deus é amor. Sabe? Que você vai para o céu, que você pode destruir a família dos outros, que não tem problema você andar em pecados de imoralidade sexual, que tá tudo certo. Sendo que a Bíblia condena essas coisas, e a Bíblia diz que ele, que é o líder, que ensina essas coisas, vai para o inferno. E os que seguirem o seu caminho sofrerão também condenação. Então, fiquemos espertos. E diz assim, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Querido, se alguém é livre, vamos dizer, do pecado, já não é escravo do pecado. Mas se uma pessoa, ela diz ser livre e ela é vencida pelo pecado, por aquela prática o tempo todo, ela já não tem o sinal de uma pessoa livre. Ela está escrava daquele pecado ali que pratica. Então, nem esse líder, ele é liberto. Ele está preso no pecado da luxúria, da imoralidade sexual, da avareza. Como ele pode prometer liberdade a alguém, ele estando preso? É tudo fingimento, não passa de mentira, de engano. E diz assim, livre nós somos em Jesus, que levou os nossos pecados, e hoje nós podemos viver livre de toda condenação, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. O apóstolo Paulo fala da luta que nós travamos da carne contra o Espírito. E que nós, andando no Espírito, não cumpriremos, não faremos a vontade da nossa carne. Isso é ser livre em Jesus. Que o pecado não opera mais, não domina sobre mim. Entende? Liberdade é isso. Tá? Tá entendendo bem? Louvado seja o nome do Senhor. Então dá um glória aí. Diz mais. Diz assim, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe foram dados. Queridos, eu acho interessante como muitas vezes, para botar panos quentes, não sei se é assim que você diz aí na sociedade, a gente diz assim, fulano, ele é quase crente, sabe? Ele já frequentou, mas ele está desviado. E o que Pedro vem falar aqui, que ser desviado é pior, É melhor que nunca tivesse conhecido do que conhecendo a verdade se desviar. A Bíblia diz que esse último estado é pior do que o primeiro. O falso mestre, ele esteve entre nós, mas ele foi engodado pela concupiscência dele, pelas vontades dele, e ele agora desvia para seguir o próprio caminho. O Senhor disse que ele está pior. Ele está pior agora. Sabe? Porque antes ele não estava praticando essas coisas, ele estava lutando. Mas agora ele se entregou à vontade dele e ele está pior. Ele está pior. E diz assim, no versículo 21. Porque melhor fora que não conhecesse o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao despojadouro de lama. Tá sujo, não adiantou, sabe? Não adiantou.
O porco e o cachorro eram considerados animais desprezíveis pelos judeus. E Pedro vem trazer o exemplo desses animais para mostrar a realidade espiritual dessas pessoas. Agora me diga, vale a pena seguir? Vale a pena seguir essa pessoa só porque ela diz coisas que para mim é bom ouvir? Vale a pena ir acabar na perdição? Vale a pena seguir uma pessoa dessa? Querida, certamente não. Certamente não. A gente olha para o contexto, a gente olha para o que Pedro está falando e nós não temos motivo nenhum para deixar o nosso Jesus e seguir uma coisa suja dessa, que o resultado será perdição. O Senhor disse, olha, a porca lavada voltou para a lama, o cão tinha vomitado, mas agora ele voltou para o próprio vômito, entendeu? Voltou para as mesmas coisas. Então fique atento a muitos falsos pastores, falsos mestres, doutrinas de demônio, e nós precisamos estar alerta. Era a preocupação de Pedro e deve ser a minha e a sua preocupação, tá? Que esta palavra fique onde? Na tábua do vosso coração, e que você fique esperto. Fique na paz do Senhor, forte abraço, e o próximo vídeo fica comigo no capítulo 3. Não se esquece, escreve, curte, comenta e compartilha, é isso mesmo. Fica na paz.